Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui com a nossa amiga Jaguatirica, que a gente está estudando essa semana, né, sobre a Mata Atlântica. E a jaguatirica é um dos animaizinhos que está lá presente, né, na nossa floresta da Mata Atlântica. E vocês acabaram, né, lendo sobre ela nesses dias e também tinha o texto para vocês estarem explorando mais, né, e pesquisando mais, conhecendo mais sobre esse animal tão importante na nossa cadeia alimentar lá da Mata Atlântica, certo? Então, hoje nós vamos estar investigando mais, conhecendo mais sobre esse animal aqui, a jaguatirica, certo? E para começar a nossa aula de hoje, a gente vai estar vendo imagem de outros animais também, certo? Vamos ver quais são os objetivos de hoje? Então, separem lá os seus materiais para a nossa aula, né? Seu lápis, sua borracha e também o seu material que você pegou lá na escola. Qual que é o nosso objetivo da aula de hoje? Identificar os aspectos principais dos textos e organizar as informações em forma de ficha técnica. Como eu falei para vocês, a gente tem que aprender a organizar essas informações que a gente vai pesquisando, que a gente vai colhendo, né? E as nossas investigações e organizar isso em algum tipo de texto, né? Uma anotação. A gente já na outra aula a gente viu o verbete, né? E a gente utilizou de textos informativos para isso. Então hoje a gente vai aprender a organizar essas informações de outra maneira, certo? Vocês conhecem esse animalzinho aqui? Na verdade não é animalzinho, né? Ela é grande, forte. Conhecem? Eu acho ela muito bonita. Sabe como que é o nome? Não é a nossa jaguatirica, não. Ela é a onça pintada. Então, esta é a onça pintada. Vamos conhecer mais um pouco sobre ela na aula de hoje? Então, aqui eu tenho um textinho sobre ela. A onça pintada, Panthera onca, é o maior felino do continente americano e terceiro maior do mundo, depois dos tigres e dos leões. Vocês sabem, né, que os tigres e os leões não são nativos aqui do nosso país. Então, os tigres e os leões até existem, né, em zoológico, em cativeiro, assim, mas eles não são originários daqui, o tigre e o leão. Então, o nosso felino aqui, que é o maior felino, que é o terceiro maior do mundo e o maior daqui do nosso país, é a onça pintada, né? Então, ela é a terceira maior do mundo. É um animal solitário, territorial e requer uma grande área para sua sobrevivência. Sua atividade é preferencialmente noturna, mas dependendo da região geográfica, pode apresentar hábitos diurnos também, né? Então, em locais assim que ela se sinta mais segura, durante o dia ela também vai estar caçando, vai estar se locomovendo, né? Vive em florestas úmidas, normalmente nas proximidades da água. Pode ser encontrado do sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. No Brasil, é encontrada na Mata Atlântica, na Amazônia e no Pantanal. Lembram que eu falei que existem vários biomas presentes aqui no nosso país? Que os mais importantes, ainda eu falei, né, tinha mais o Cerrado, o Pantanal, mas então, a nossa onça pintada que eu trouxe aqui para vocês verem a imagem dela, ela está presente nesses 3 biomas, no nosso aqui, que faz parte da nossa região, a Mata Atlântica, na Amazônia e também no Pantanal, que a gente já falou um pouquinho também, né? E na verdade, a Amazônia tem as características dela muito parecidas com o da Mata Atlântica também. E o Pantanal, ele não tanto, mas a Amazônia e a Mata Atlântica são bem parecidos, certo? E ali, para facilitar, eu trouxe ali mais um infográfico para vocês estarem observando algumas outras informações sobre a onça pintada no nosso país, para facilitar o entendimento. Então, eu vou ampliar a imagem aqui para a gente estar observando. Onde está a onça?
Então, lembra que eu falei que a gente tem que ler todas as informações presentes para a gente estar entendendo o texto? Então, estudos feitos até agora conseguiram estimar a posição dos indivíduos da espécie na Mata Atlântica. Então, a gente está falando de quem? Da onça pintada. Aquela patinha azul ali é a nossa legenda lá. A patinha representa a população estimada. O que é estimada? É aproximadamente, a gente não sabe exatamente quantas onças tem em cada local. Então, estimadamente, tem esses números aqui que a gente vai estar vendo. Então, a patinha representa os animais, as onças pintadas. Daí começa ali, né? Tem ali Monte Pascoal, Pau-Brasil na Bahia, tem 5 onças. Ali no Pontal do Paranapanema até o Parque da Ilha Grande, que faz parte aqui que tem o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, tem 52 onças. Então, cada número desses aqui representa a quantidade de onças em cada região. Vocês viram que daí tem a setinha. E ali embaixo, lá, Argentina e Paraguai, 70 onças. Então, foi retirado do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos e Carnívoros. Então, vocês observaram que fica muito mais fácil o entendimento, porque tá ali cada estado ali marcado quantos animais tem. Então, a nossa onça pintada tem, olha aqui, me chamou a atenção, Espinhaço, Minas Gerais. Uma onça. Vocês verem então, uma onça solitária lá no meio, né? Então, quer dizer o quê? O desmatamento, o aumento das cidades, assim, às vezes sem uma estruturação adequada, faz o quê? Que os animais vão vão acabando, vão entrando em extinção mesmo. E como a gente já conversou na nossa aula, cada animal é importante para o equilíbrio da nossa Mata Atlântica, certo? E a onça pintada também está no topo lá da nossa cadeia alimentar, um predador lá da nossa cadeia alimentar. Como eu falei, hoje a gente vai estudar o gênero textual, ficha técnica, certo? Vamos saber para que serve uma ficha técnica e o que a gente vai estar aprendendo com ela hoje. Vamos lá. Ficha técnica. Ela apresenta informações específicas de algum objeto ou ser vivo. Então, uma ficha técnica, ela não é somente para eu colocar lá sobre animais, sobre a Mata Atlântica, como a gente está fazendo. Como esta semana estamos trabalhando sobre a Mata Atlântica, então nós vamos realizar uma ficha técnica dentro do nosso tema. Mas ela pode ser sobre outras coisas também, sobre outro objeto, sobre outras coisas também. Então, nessa semana estamos trabalhando sobre isso. As informações são organizadas em tópicos, escritas de forma objetiva e sintética, quer dizer, então, de forma resumida. Lembra quando eu falei para vocês, leia o texto da jaguatirica, marque, observe as informações importantes, né? Então, o que acontece? Vocês têm que aprender a selecionar. Então, eu não posso, nesse tipo de texto, colocar todas as informações sobre a jaguatirica. Eu tenho que escolher algumas informações. Então, o que é mais importante, eu não posso colocar frases longas, diz ali, objetiva e sintética. Então, de forma bem objetiva, bem resumida, certo? Então, eu tenho que compreender o assunto e saber destacar aquilo que realmente me importa para aquele momento. Tem um formato específico, geralmente uma tabela. Então, ela não é um texto como um texto informativo, ela não é como o nosso verbete de curiosidade, ela vai trazer como se fosse uma tabela ali, né? Específica. Então, é um gênero que tem um formato específico dele, né? Ficha técnica. Vamos lá? Então, vamos agora para nossas atividades lá, pegar o material para a gente estar preenchendo a nossa ficha técnica que estava lá.
primeiro nesse aqui eu vou fazer a gente vai estar fazendo aqui junto um exemplo para depois a gente preencher aquele lá que era sobre a jaguatirica que vocês leram o texto, né? Então vamos fazer primeiro esse daqui. Então na ficha técnica a estrutura é mais ou menos essa daqui. Então em cima vai ter o nome do animal, aí vocês vão fazer um desenho dele, vão colar uma gravura. Tá escrito ficha técnica para eu saber do que se trata, né? E aí, esses tópicos ali podem variar de acordo com o que eu queira naquele momento. Nesse nosso aqui diz nome popular, nome científico, habitat, alimentação, gestação, tempo de vida. Mas pode variar, pode ter outras coisas, né? Predador, outras curiosidades, outras coisas, outros assuntos sobre aquilo que eu vou falar. Se for um objeto, se for um animal, então ali vai variar, né? De acordo com a necessidade daquele momento. Então vamos fazer uma aqui da onça pintada para vocês observarem. Então eu já coloquei o nome do meu animal lá em cima, a imagem da onça pintada, tá escrito ali ficha técnica para eu saber o que é aquele texto. E nesse aqui eu escolhi os seguintes tópicos: nome popular, habitat e alimentação, gestação e tempo de vida, certo? Que nem eu falei para vocês, isso pode variar de texto para texto. Então, como que é o nome popular? Onça pintada, ela também é conhecida como jaguar. Nesse texto aqui eu não coloquei o nome científico, né? Mas o nome popular dela é esse aqui, onça pintada, e também conhecida como jaguar, em algumas regiões. Aonde que ela vive mesmo? Que a gente leu lá no texto? Nas Américas. Então a onça pintada, ela vive em toda a América, né? Desde lá nos Estados Unidos até o Argentina, Paraguai, né? Ali embaixo. Ela está extinta em algumas regiões lá no norte da América, mas aqui ainda existem, como a gente viu, né? Em cada local a quantidade de onças, então ainda ela está presente aqui. Ela é fortemente ela está em extinção, ela é caçada, muitas vezes, né? Sofre com essa degradação do meio ambiente, porque ela é um animal grande, mas ainda temos a onça pintada aqui e temos que lutar para que ela sempre exista, né? Qual a alimentação da onça pintada? Ela é um animal carnívoro, né? Como eu falei, ela está no topo, ela come animais menores, né? Então ela é uma caçadora, né? Ela vai lá e caça e acaba se alimentando de carne, né, de outros animais menores. A gestação dela dura de 93 a 105 dias, então não é muito longa, né? E qual que é o tempo de vida da onça pintada? Ela vive de 12 a 15 anos, certo? Então, para alguns animais na natureza vivem muito mais que isso. Então, vejam, ela vive pouco tempo, né? 15 anos, né? De 12 a 15 anos a onça pintada vive, certo? Vamos lá. Agora, lá no nosso material, a gente vai preencher esse com as informações lá que vocês leram, pesquisaram novamente, né? Anotaram no caderno mais algumas informações sobre a nossa amiga que está conosco ali, a jaguatirica, certo? Então, vamos lá. Coloquei o nome. Coloquei a imagem, né, do animal para quando alguém for ver lá a sua ficha técnica, ela já consegue observar ali a imagem do animal, já consegue ter uma ideia de como ele é, certo? Então essa é a jaguatirica. Qual que é o nome popular da jaguatirica? Tava lá, essa informação eu tinha no texto, não tinha? Então ela também é conhecida em algumas regiões como Maracajá, Maracajá-Sul, ou gato do mato, certo? Então a jaguatirica tem todos esses nomes, né? Jaguatirica ou esses outros nomes ali. Como que é o nome científico? Tinha essa informação no texto, será? Leopardus pardalis. Então esse é o nome científico da jaguatirica, né? Então toda espécie animal, vegetal também, ela tem um nome científico. Então a jaguatirica chama-se Leopardus pardalis. O habitat dela, desde o sul dos Estados Unidos
até o norte da Argentina. Habita em diferentes biomas, não é? Então, como eu falei, a jaguatirica ela transita pelo Cerrado, pelo Pantanal. Então, a jaguatirica está presente na América inteira, né? Então, ela transita por vários biomas. Qual que é a alimentação dela? A principal alimentação dela são os roedores, os répteis, as aves e os peixes. Então a jaguatirica também ela caça, ela tem garras enormes, né? E ela consegue segurar suas presas e caçar, ela é uma boa caçadora também. A gestação da jaguatirica dura de 79 a 82 dias. E ela pode viver até 20 anos, né? Então, a gente já conversou sobre isso na outra aula, né? Então, conseguiram preencher? Vocês tinham preenchido essas informações lá na ficha técnica de vocês já? Conseguiram? Vamos para. Então, aqui eu trouxe para vocês um textinho, 3 tipos de texto para que vocês observem. Dentro do mesmo tema, eu escrevi 3 textos diferentes. O primeiro lá é um texto informativo, que tem as informações sobre a jaguatirica, né? O texto que vocês leram lá, ele traz as informações, o nome científico, o peso, medida, os costumes. Esse é um texto informativo, ele vai discorrer sobre a jaguatirica. Aqui do lado eu trouxe um exemplo, né? A ficha técnica que a gente acabou de preencher sobre a jaguatirica, certo? Outra estrutura, né? Em forma de ali de um embaixo do outro ali. Então, outro tipo de texto também sobre a jaguatirica. E eu trouxe ali embaixo um verbete de curiosidade. Diz assim: você sabia que a jaguatirica afia suas unhas? Elas possuem 5 dedos na parte dianteira e 4 na parte traseira. Suas garras são tão afiadas que constantemente afiam nas árvores. Eu achei interessante essa curiosidade da jaguatirica. Então ela tem 5 dedos na parte dianteira e 4 é diferente, na mão na frente tem uma quantidade de dedos atrás, e ela afia nas árvores. Então vocês viram quantas possibilidades de texto, de organização de informações sobre o mesmo assunto. Então são várias. Então isso que eu tenho que aprender a fazer. Quando eu faço uma pesquisa, quando eu exploro algum assunto, eu posso organizar de diversas formas. Pode ser no texto informativo, pode ser numa ficha técnica, ou pode ser num texto estilo verbete que a gente viu aqui hoje. E de outras maneiras também que não estudamos hoje, certo? Agora, para vocês verem como a ficha técnica pode estar presente ali no dia a dia, eu tenho certeza que vocês conhecem um jogo que eu sei que meus alunos, meus filhos lá em casa sempre brincam, chama-se Super Trunfo. E ele funciona da seguinte maneira: eu preciso ter cartinhas. Eu fiz essas cartinhas e eu vou convidar a professora Elisângela para estar jogando comigo esse jogo. Ele pode ser... É uma sugestão para vocês estarem brincando agora lá na casa. Eu fiz as cartinhas bem grandes assim, para vocês visualizarem melhor, né? Mas as cartinhas geralmente são pequenas, são menores, né? Então, é uma ficha técnica. Eu fiz como ficha técnica e a gente vai brincar de Super Trunfo com elas. Podem fazer de outros animais, podem fazer de animais domésticos, podem fazer de objetos. E vão treinando a escrita, vão aprendendo novas coisas, vão realizando pesquisa. E aqui, daí só que como hoje o nosso tema, a nossa semana era sobre a Mata Atlântica, eu trouxe somente animais presentes na Mata Atlântica, certo? E aí como que funciona o jogo? Primeiro lá o nome do bicho, né, do animal. Aqui é o macaco prego, né, ficha técnica. Eu coloquei, que nem eu falei para vocês. As informações é como vocês quiserem, né? Hoje, nesse aqui, eu coloquei peso, predador, tempo de vida e comprimento, certo?
mas vocês podem colocar outras informações, conforme que. Então eu vou convidar a professora e ganha quem conseguir, vocês não sei se sabem como funciona. Por exemplo, lá, eu pego 3 cartinhas, eu fiz só 3 porque senão a gente ia demorar muito para jogar, né? Então, mas vocês podem fazer mais cartas. E aí o que acontece? Cada jogador vai de uma vez, joga uma carta e escolhe um dos elementos ali do meu texto. E aí quem tiver o número maior, né, ou o peso maior, ou o comprimento maior, aí ganha a cartinha do amigo, certo? É bem interessante, eu tenho certeza que a maioria das crianças já conhece o Super Trunfo, né? E ainda tem a carta do Super Trunfo. Eu não sei se fui eu ou foi a professora Elisângela que ficou. Nesse nosso jogo aqui, eu coloquei o mico-leão dourado, porque é o nosso animal símbolo de preservação do meio ambiente. E aí, eu coloquei ele como super trunfo. Então, quando o super trunfo cai, vocês podem escolher o qual vocês quiserem, é aquela carta que vale mais, né? Então, vamos começar lá. Eu vou começar, então, professora. Tá. E na minha ficha aqui, é o da frente, sempre o dedo da cara. Eu vou escolher primeiro aqui, o tempo de vida. Tempo de vida até 15 anos. Opa, o meu vive até 50 anos, é o macaco prego. Então quem ganhou fui eu, né? Ó, macaco prego, e o tempo de vida dela é até 15 anos, a nossa amiga capivara, certo? Então eu ganhei a ficha técnica da professora Elisângela. Então eu já fiquei com 2 fichas técnicas. Então vocês fazem várias, assim, é bem legal o jogo. Dá pra fazer de qualquer coisa que vocês queiram. Não precisa ser só de animais, pode ser de vegetais, de objetos, de brinquedos, o que quiser. Vamos lá, quer começar? Quer escolher? Eu quero escolher agora o comprimento. Do que é o seu? O meu é da lontra. O meu é do jacaré de papo amarelo. Qual que é o seu comprimento? O comprimento é de até 120 centímetros. 120 centímetros. O meu chega até 2,5 metros. Quem ganhou? Eu! Oba! De novo. Só tem De novo. Então, vai lá. Então, que nem eu falei, crianças, eu fiz poucas cartas porque senão o jogo demora muito, né? Então, e hoje, como a gente não tinha muito tempo, fiz poucas cartas. Agora é tua vez de escolher. Eu quero escolher o comprimento. Você começa ou eu começo? O comprimento da arara azul é de 1 metro, até 1 metro. Mas eu vou dar uma notícia. Ela iria ganhar porque o meu tem 33 centímetros. O meu mico-leão dourado é bem menorzinho, não é? Só que o que eu falei? Que o meu é um super trunfo. Então eu ganhei o jogo 100% de... Olha só. Então, todas as minhas fichas. Então, vocês viram, é muito legal esse jogo, né? Super trunfo. Então, e eu utilizei os animais. Vocês vão pesquisar, vocês vão procurar as informações mais importantes e ainda vão estar brincando de maneira bem interessante. Gostou, professora? Gostei. Não, mas gostei, é muito interessante. Eu só não gostei de ter perdido, né? O jogo. Mas enfim, eu acho que hoje é o teu dia de sorte, professora Maria Rosa. Pois é, que bom. Você vê, eu acho muito interessante, como eu falei, eu sou apaixonada pela natureza, pela Mata Atlântica e pelos conhecimentos que a gente pode conhecer, né? Que a gente pode adquirir através, você veja, de aulas de língua portuguesa, a gente conheceu tantas coisas. E eu espero ter conseguido incentivar um pouquinho vocês a pesquisar, a ler, a buscar conhecimento e principalmente a preservar o meio ambiente, a cuidar da nossa natureza, que nós somos todos importantes, né, no nosso planeta, e nós, principalmente aqui no nosso bioma Mata Atlântica, nós somos responsáveis por isso. Então, crianças, eu espero que possa contar com vocês para cuidar da nossa natureza, cuidar da nossa Mata Atlântica e dos nossos animais, certo? Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Obrigada, crianças. Obrigada pelo convite, pelo jogo. E até uma próxima aula. Vem aí, Educação Física. Olá, crianças, tudo bem?
Estamos começando mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Franciele da Escola José Hoffmann e hoje o tema da nossa aula será esportes técnicos combinatórios. E o objetivo da nossa aula será conhecer o histórico e vivenciar alguns elementos da ginástica rítmica. Mas antes disso, nós vamos lembrar o que são esses esportes técnicos combinatórios. Vamos lá? Esportes técnicos combinatórios são esportes que visam a comparação entre os atletas. Neles, há juízes que avaliam através de notas. E o que eles avaliam? Eles avaliam a beleza, a estética e a dificuldade dos elementos que os atletas executam. Certo? Vamos ver alguns exemplos desses esportes. Lembrando que cada um tem a sua regra específica, tá? Então vamos ver alguns exemplos. Nós temos o nado sincronizado, a patinação artística, os saltos ornamentais, o skate, o surf, a ginástica artística, a ginástica acrobática, a ginástica aeróbica, a ginástica de trampolim e, por fim, a ginástica rítmica, que é o esporte que nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje, tá? Então, vocês sabiam que a ginástica é um movimento corporal muito antigo. Antigamente, os romanos utilizavam-se da ginástica para trabalhar o corpo dos soldados para a batalha. Vocês sabiam que a ginástica, junto com o atletismo, é um dos esportes mais antigos do mundo? Isso mesmo, agora vamos falar um pouquinho sobre esta modalidade. A ginástica rítmica, nessa época lá de antigamente, ainda não existia. A ginástica rítmica só começou a ser pensada em 1920, só que ela não tinha nome e não tinha regras. Tá? Então, algumas escolas e academias começaram a pensar a ginástica rítmica através da ginástica artística, que já existia um pouco antes da ginástica rítmica. Então, eles pegaram alguns elementos da ginástica artística, combinaram com a dança, a música e o teatro, e assim, lá em 1946, lá na Rússia, surgiu o termo ginástica rítmica. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa modalidade. Vocês podem perceber que a ginástica rítmica ela chama bastante atenção. Por quê? Porque ele é um esporte belo, elegante, né? Por causa dos aparelhos, das roupas, dos movimentos das ginastas. E ele é um esporte exclusivamente feminino. Ele pode ser apresentado de forma individual e de forma de grupo, tá? Que nós chamamos de conjunto de 5 ginastas. Essas apresentações acontecem numa quadra de 13 metros por 13 metros. E a ginasta deve percorrer todo esse tapete durante a sua apresentação. Vocês podem perceber que ali na figura, a ginasta não pode sair daquela linha vermelha que está delimitada ali no tapete. Se ela sair, ela é despontuada, assim também como se ela deixar o material dela sair, o aparelho dela sair para fora da quadra, ok? Então vamos lá para a próxima. O que precisa ter numa apresentação de ginástica rítmica? São elementos obrigatórios os giros, os saltos, os equilíbrios, os elementos pré-acrobáticos e os passos de danças. Ali, quando ele fala elementos pré-acrobáticos, é para a gente não confundir com a ginástica artística, que tem os elementos acrobáticos, que são os mortais, os saltos mortais no ar. Na ginástica rítmica a gente não vai encontrar isso, certo? Vamos para a próxima. Então, vamos conhecer agora os aparelhos da ginástica. Ali nós temos as massas, que são 2, né? Uma para cada mão, a bola, ao lado temos a fita, o arco e por fim a corda.
Então, lembrando que cada prova dessa da ginástica tem uma característica corporal. Então, agora nós vamos lá para a prática na nossa quadra e iremos confeccionar 2 dos 5 aparelhos de ginástica. Hoje nós iremos confeccionar a fita e as massas de ginástica. Vamos lá? Muito bem, crianças. Agora nós vamos confeccionar a nossa fita de ginástica rítmica. Eu tenho uma fita aqui, só que ela não é oficial, tá? Ela é feita de materiais alternativos, tá? Para esta atividade, nós vamos precisar de uma sacola, uma tesoura, 2 palitos de churrasco, fita crepe e fita adesiva. Então, o primeiro passo vai ser pegar a sacola, cortar as alças até o final. Muito bem. Agora você vai cortar o fundinho da sacola. Até o final. Muito bem. Feito isso, você vai marcar 3 dedos e vai cortar em tiras. Lembrando que você não pode cortar muito fino, nem muito grande, porque senão não vai dar o efeito da fita depois. Vai cortar até o final da sacola. Você só vai precisar de uma sacola e já vai ficar num bom tamanho. Só mais um. Muito bem. O próximo passo agora, você vai pegar essas fitas, vai abrir, formou um anel. Você vai abrir uma por uma. Eu vou abrir apenas 2, porque eu já trouxe uma pronta aqui para vocês verem. Mas vocês vão abrir uma por uma, vão pegar a fita adesiva e vão colar todos os pedaços. Vocês vão colar dessa forma. Vão colar na frente e atrás, tá? Como eu já trouxe uma pronta para vocês, vai ficar desta maneira, tá? Ela vai ficar bem comprida, assim como uma fita. Então, você deixa essa fita de ladinho e vai pegar agora os 2 palitos. Você vai juntar os palitos mais ou menos uns 2 ou 3 dedinhos no meio, com a pontinha afiada para dentro. Você vai pegar a fita crepe e vai passar em volta. Eu já trouxe uma pronta aqui para vocês verem também, tá? Vai passar até ficar bem firminha, tá? Não pode ficar mole, senão não vai dar certo depois. E depois que você fizer isso, você vai pegar a fita crepe de novo e vai passar nele inteiro, ficando assim. Tá? Você pode passar bem passadinho, tá? Que vai ajudar na hora de pegar o estilete depois. Muito bem, fazendo isso você vai pegar a fita de novo, vai pegar uma das pontas da fita, aqui, achei, e vai fazer um triângulo. E vai colocar a fita adesiva na vertical e vai pegar a fita crepe, colocar para ficar bem durinho, tá? Na vertical também. Vai deixar essa parte triangular e vai deixar firminho, tá? Você pode colocar dos 2 lados para ficar bem firminho. Aí você vai pegar a pontinha do palito, colocar aqui bem na pontinha e vai pegar mais fita crepe para colar ela na fita, tá? Você vai colar
assim na vertical, tá? E vai apertar aqui, assim. Coloca dos dois lados, tá? Vamos colocar do outro. Muito bem. Coloca até ficar bem firminha, tá? E aperta na pontinha aqui. Muito bem. E está pronta a nossa fita de ginástica. Vamos testar? Ela ficou bem legal, né? Então agora nós vamos fazer a montagem das massas com a professora Josiele. Então agora nós vamos confeccionar as massas. Lembrando que eu vou fazer o passo a passo de uma massa, mas vocês têm que fazer duas. Então vocês vão precisar de jornal, vão precisar de cola, durex, garrafinha, pode ser de iogurte, pode ser de refrigerante e tesoura. E também palitinho de churrasco. Então o primeiro passo nós vamos enrolar o palitinho de churrasco na diagonal, de uma ponta até a outra ponta. Então vocês começam enrolando, enrola bem certinho até chegar lá no final. Eu já trouxe um pronto para vocês verem, então eu enrolei até o final. O próximo passo é dobrar uma ponta, certo? Vocês vão dobrar uma ponta e vão colar com durex. Depois de ter colado com durex, nós vamos precisar enrolar essa pontinha que sobrou até chegar no palito. Então é o mesmo processo daqui. Começa lá na pontinha e continua enrolando até chegar no palito. Chegou no palito, nós vamos colar com durex e ele vai ficar assim. Então eu enrolei a pontinha, dobrei e está pronto o cabo das nossas massas. Nós vamos encher também uma garrafinha com jornal, porque nós precisamos que ele fique com um certo peso, para a gente ter mais facilidade na hora da prática. Então, nós vamos colocar e agora nós vamos passar um durex para ficar o cabo junto com a garrafinha. Então, nós vamos colar, vai colando e deixando bem firminho e ela está pronta. Claro que vocês podem decorar, então aqui nós já trouxemos uma decorada para vocês. Olha que lindo essas. Vocês podem usar canetinha, vocês podem usar tinta, papel colorido, durex colorido, o que vocês tiverem em casa. Muito bem, crianças. Agora com a fita confeccionada nós vamos fazer alguns movimentos que podem ser feitos com a fita, tá? Eu vou precisar da ajuda da professora Letícia, da Escola Cabal, da professora Mayra e da professora Josiele, ok? Então, vocês vão pegar o estilete que vocês fizeram com o palito e vocês vão segurar ele na pontinha com o dedo indicador, tá? Para realizar os movimentos certos, tá? Então, o primeiro movimento que nós vamos fazer é lançar a fita para trás, por cima da cabeça e retornar para frente. Vamos fazer esses movimentos algumas vezes, tá? Sem enroscar a fita, tá? Muito bem. O próximo movimento que nós vamos fazer é para o lado agora. Nós vamos jogar para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Mais um pouquinho. Muito bem. O próximo movimento é o círculo. Nós vamos fazer um grande círculo com a fita desta forma, tá? Para trás. Agora para frente. Muito bem. Agora você vai tentar jogar de um lado para o outro. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Mais um pouquinho. Muito bem. Agora nós vamos fazer um movimento chamado serpentina. Você vai colocar a fita e o braço esticado para frente do corpo e fazer o movimento da cobrinha. A gente chama de serpentina. Muito bem. E o último movimento, nós vamos tentar fazer esse movimento no chão, tá? Você vai jogar a fita para um lado e vai trazer ela fazendo serpentina no chão para o outro lado. Joga ela para um lado e faz o movimento de serpentina para o outro lado. Beleza? Gostaram, crianças? Então, nós vamos fazer agora uma prática com as massas.
Agora nós vamos fazer alguns movimentos com as massas, tá? Essas são as massas, essa daqui é uma oficial, essa daqui é a cabeça da massa, o corpo da massa e essa extremidade que é uma bolinha. Para que serve essa bolinha? Essa bolinha serve para ficar entre os dedos para que a massa não escorregue da mão da ginasta, tá? Então nós vamos fazer alguns movimentos com ela agora. Você vai segurar as massas pela pontinha, tá? Desta forma aqui, tá? Entre esses dois dedos, tá? Para fazer o movimento. Você não pode prender muito, porque senão ela não vai girar, tá? Então, ao lado do corpo, você vai girar as massas para trás. Lembrando que o teu braço não pode dobrar. Você tem que tentar manter ele esticado e usar somente a articulação do punho, tá? Então, joga as massas para trás. Ele não é fácil, ele é um pouquinho difícil, então você vai precisar de um pouquinho de prática, certo? Agora para frente, um pouquinho mais difícil. Muito bem. Agora você vai afastar os braços do corpo e vai tentar fazer a massa passar por cima do braço. Desta forma. Tenta não dobrar o braço para a massa não acertar o rosto. Muito bem. Agora nós vamos fazer um movimento de grande círculo, vai colocar as duas massas para frente e vai fazer um grande círculo para trás. Você também pode fazer para frente. E também com uma massa só, para trás e também para frente. Muito bem. Você também pode fazer com ele balanços, né? De um lado para o outro. Muito bem. Você também tem vários movimentos que você pode fazer, só que este aparelho ele demanda muito treino, porque ele é um dos mais difíceis da ginástica, tá? Então tem que ter muito treino. Agora nós vamos fazer um pequeno lançamento com as massas. Você vai pegar ela no meio das massas, tá? Vai abrir bem a mão para segurar ela e vai tentar fazer ela dar um giro inteiro no ar, tá? Desta forma. Vai tentar com a direita e depois com a esquerda. Você começa bem devagarinho, tá? Não é fácil, mas você pode treinar em casa. E com a esquerda, com a direita e com a esquerda. Com a direita e com a esquerda. Tá? Você pode treinar esse movimento aí na sua casa. Você também pode tentar fazer com as duas ao mesmo tempo, que é um pouquinho mais difícil. E também com o tempo, você treinando, você pode lançar elas mais alto, ok? Então, essa foi a nossa aula de esportes técnicos combinatórios. Nós trabalhamos hoje a modalidade de ginástica rítmica, nós conhecemos um pouco o histórico, alguns fundamentos, fizemos a confecção da fita, das massas e também a parte prática da fita e das massas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau. Vem aí, língua inglesa. Hello children, how are you? I hope you are wonderful. Espero que vocês estejam maravilhosas. Teacher Catarina aqui com vocês e vamos para mais uma aula de inglês. Vocês lembram que a aula passada nós escutamos a história desse camarada aqui? Lembram o nome dele? Yes, the gingerbread man, o homem biscoito de gengibre. Very good. Nós escutamos a história dele, né? Vamos lembrar um pouquinho da história com o mapa que nós construímos na aula passada? Olhem lá o mapa. Ele tinha começado lá em cima, na casinha, com a little old woman and a little old man, uma senhorinha e um senhorzinho, que não tinham crianças, não tinham filhos. Daí a senhorinha fez um gingerbread, fez, né, o pão de gengibre, o biscoito de gengibre, cortou na forma de um menino e depois que ela assou, esse menino estava vivo, se tornou o gingerbread man. Mas ele saiu correndo. E ele se encontrou ali com um coelho, que vocês estão vendo, a rabbit, com um urso, um bear. Passou na frente de uma school, de uma escola, que tinha várias crianças, children, e todos queriam comê-lo.
Lembram? E daí ele saía correndo e cantando, né? Ele falava: Run, run, run as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man. Né? Desafiando para as pessoas correrem o mais rápido, que mesmo assim não iam pegar ele. Mas ele chegou perto de um rio, de um river, e não conseguia atravessar. Tinha uma fox, uma raposa, que se ofereceu para atravessar ele pelo rio, mas ela foi falando: estou ficando molhada, estou ficando com as costas molhadas, suba até o meu nariz. E quando o Gingerbread Man subiu até o nariz da raposa, ela o comeu. Porque ela ali usou a esperteza, né? Todo mundo tentou correr atrás do Gingerbread Man e a raposa usou a esperteza. And it was the end of the Gingerbread Man. Foi o fim do Gingerbread Man. Lembra, nós tínhamos atribuído algumas características a alguns personagens. Lembra o que o Gingerbread Man era? The Gingerbread Man is fast, é rápido, porque ele corria bastante, ninguém conseguia alcançá-lo. Então, the Gingerbread Man is fast. O homem de gengibre é rápido. The woman and the man are old, very good. O homem e a mulher são idosos. The fox is clever, muito bem. A raposa é esperta. Vamos repetir essas frases de novo? The gingerbread man is fast. The woman and the man are old. The fox is clever, very good. E aqui temos outras palavras que dão características em português. Temos lento, jovem e bobo. Como será que é lento em inglês? Vamos ver? Slow. Então, lento é slow. Jovem. Young. Very good. E bobo é foolish. Então, repitam. Slow, lento, slow. Young, jovem, young. Foolish, bobo, foolish. Agora que olha que divertido, nós temos um jogo dos opostos. Temos que ligar. Numa coluna nós temos as palavras que aprendemos na aula passada. E na outra coluna temos as palavras que nós aprendemos agora, que são os opostos dessas que nós aprendemos na aula passada. Vamos ligar uma na outra, cada uma no seu oposto. Olha lá. Primeiro ali, fast. Qual que é o oposto de fast? Slow, very good. Então, fast, que é rápido, é o oposto de slow, que é lento. Old. Qual é o oposto de old? Young, very good. Olha lá. Old, que é velho, idoso, é o oposto de young, que é jovem. E clever, é esperto, é o oposto de foolish, bobo, tolo. Very good. Agora, eu pergunto para vocês. A gente viu as características dos personagens, como que eles eram na história. Será que se a gente mudasse como os personagens são, as características desses personagens, será que a história ia ficar diferente? Vamos tentar? Então temos lá que The Gingerbread Man is fast. Se a gente trocar o fast por slow, The Gingerbread Man is slow. O homem biscoito é lento. Como será que vai ficar? The fox is clever. A raposa é inteligente. Se trocarmos o clever por foolish, a raposa é boba. Será que vai mudar a história? Vamos ver como vai ficar essa raposa. The man and the woman are old. Se trocarmos o old por young, será que vai mudar muito a história? Não sei.
Vamos tentar fazer uma história nossa, depois de ter mudado essas características dos personagens? Vamos lá, let's go! Leiam com a teacher como que ficou a nossa história. Once upon a time, there were a little young woman and a little young man. They had no children. The little young woman made a boy out of gingerbread, but the flour has ended, so he had very short legs. After bake, she opened the oven door and the gingerbread man jumped out and ran away. But his legs were so short and he couldn't run fast. He was very slow. He ran past a rabbit, a bear, and a school full of children. Everyone wanted to eat him. He said, "Don't run as fast as you can. You will catch the gingerbread man." The gingerbread man couldn't run a lot. Soon he was near a river crowded of the little young woman, the little young man, the rabbit, the bear, and some children. A fox saw the gingerbread man from the other side of the river. She wanted to eat him. The fox couldn't swim, but she was a bit foolish, so she jumped in the river. The river was very deep and she sank. That was the end of the fox. Então, viram como a história ficou diferente? Vou comentar um pouquinho em português. Nós começamos ali com Once Upon a Time, a little young woman, uma mulher jovem, and a little young man, um homem jovem também. Que como na história que a gente viu ela passada na história original, they had no children, eles não tinham crianças. E como na história original, ela fez um menino de gingerbread, de biscoito de gengibre. Mas o que aconteceu ali? A farinha acabou, the flour has ended. A farinha acabou e ele ficou com short legs, com pernas curtas. E como na história original, ele saltou do forno e saiu correndo. Mas ele tinha pernas curtinhas, então ele não era mais fast, ele era slow. Ele passou de novo perto de um coelho, de um urso, de uma escola com crianças, todos queriam comê-lo, mas ele não podia correr muito. Então, em vez de ele desafiar lá, que nem ele fez na história original, ele falava, "Don't run as fast as you can, you will catch the gingerbread man." Não corram tão rápido, o mais rápido que vocês podem, vocês vão pegar o gingerbread man, porque ele não conseguia correr muito. E ele chegou perto de um rio, estava já cercado de todo esse pessoal, e do outro lado do rio tinha uma raposa. Ela estava do outro lado do rio. Só que ela não era mais esperta, ela também queria comer o gingerbread man, mas ela era foolish, ela era meio bobinha. E mesmo ela não sabendo nadar, ela não sabia nadar, she couldn't swim, ela pulou no rio. Decisão meio bobinha, né? Meio foolish. E o rio era muito fundo, very deep. E ela afundou. And it was the end of the fox. Em vez de ser the end of the gingerbread man, o fim do gingerbread man, foi the end of the fox, o fim da raposa. Que acharam? Ficou um pouco diferente a história, só de nós mudarmos 3 características de personagens. Olha como algumas coisinhas que a gente muda interferem em toda a história. Vocês gostaram de fazer isso? De reconstruir a história? Vocês costumam fazer isso com outras histórias que vocês escutam em português? Tenho certeza que muita gente faz, muita gente já fez isso na escola ou com as profs de português do Vem Aprender, já fizeram reconto. Então hoje nós fizemos um reconto no inglês. Viu que legal?
Agora vamos construir um novo mapa da história, olhem lá. Então começou ali de novo com agora the little young woman and the little young man. A mulher jovem e o homem jovem ali na casa deles. E o Gingerbread Man andou, mas não andou muito. E ele estava cercado pelo Rabbit, o coelho, the bear, o urso, and some children. Ó, já estava cercado. E do outro lado do rio estava a raposa, que depois ela pulou no rio e se afogou, né? Se afundou. Esse é o mapa, o nosso novo mapa da nossa nova história. Viram como já ficou diferente do mapa que a gente fez por primeiro? Very good. Agora eu quero mostrar para vocês, olhem que legal. Tem alguns países que tem tradição de fazer gingerbread no Natal. É uma receita natalina, uma bolacha de Natal. E eles fazem, olha, gingerbread man e penduram na árvore de Natal. Não é legal? Pois eu vou contar uma coisa para vocês. Agora nós vamos confeitar. Nós vamos fazer nossos próprios gingerbread man. Venham para a bancada com a teacher. Mas nós não vamos fazer com massa, com farinha, como bolacha. Nós vamos fazer aqui, olha, usando sacolas de papel, sacolas de compra de papel. As que vocês têm na casa de vocês, podem ser de qualquer cor, para fazer o corpinho, ó, e outras coisinhas que vocês têm para decorar. Canetinha, lantejola, quem quiser. Olha, eu tenho vários gingerbread man que eu fiz aqui, para vocês pendurarem na árvore de Natal também, olha. Dá para fazer com lápis de cor, com lantejola, com várias cores de sacola. Olha como eles ficam bonitos, ficam diferentes. Então, e como que a gente faz? Eu vou pegar aqui. Primeiro você vai pegar uma sacola de papel da cor que você quiser, da cor que você tiver aí na sua casa, e vai recortar com a ajuda da mãe, do pai, com quem cuida de você. Vai recortar e vai desenhar um gingerbread man. Vai desenhar do seu jeitinho. Tem um molde no site do Vem Aprender para quem quiser, mas vocês podem desenhar do jeitinho de vocês. Depois que vocês desenharem, vocês vão decorar com o que vocês têm na casa. Eu aqui vou decorar com canetinha, olha. Vou fazer os olhinhos dele. Um olhinho aqui, o outro. Vou fazer uma boca, uma mouth. Olha, de lápis de cor vermelho, parece que é de morango, né? Nós estamos aí confeitando com os nossos materiais. E vou enfeitar com outras cores de canetinha. Que cor que é essa? Dessa canetinha aqui da prof? Green, very good. Então vou fazer aqui uns detalhezinhos dele em green, em verde. Vou fazer também some buttons, alguns botões. Que cor que é essa, lembram? Pink, very good, rosa é pink. Uns botõezinhos para ele também. E olha só, ficou confeitado o nosso gingerbread man. Né? Vocês podem fazer vários modelos com várias cores da sacolinha. Eles ficam bem diferentes. E depois que você fizer, vocês colocam uma lã ou um barbante para vocês poderem pendurarem na árvore, né? E aqui estão os gingerbread mans. Aqui o meu gingerbread man grande que estava na aula passada. Muito bem? Então esses foram os bonecos que nós fizemos de biscoito. Vocês podem pendurar na árvore também. Obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e bye bye! Vem aí, literatura. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje a Pro vai contar uma história para vocês. E depois que vocês já conheceram o autor desse livro, que eu já contei para vocês,
que ele é maravilhoso, que ele escrevia rap e que depois ele escreveu literatura infantil, que vocês já viram na nossa aula. Nós vamos contar para vocês uma das histórias desse autor, que é o Emicida, que nós vamos homenagear nessa nossa feira literária da Fundação Bung, né? Que como a gente não pode ir na escola para fazer a feira literária, a gente traz a feira literária para todas as crianças pela TV. Olha que legal! Legal, né, Arthur? E hoje na nossa aula nós temos a presença do meu amiguinho Arthur. Arthur, aonde que você estuda? Rubens Municipal. Na Escola Municipal Rubens. Olha lá, um beijo. Vamos mandar um beijo para todos os amigos lá da Escola Rubens. Um beijo, amiguinhos da Escola Rubens. E a prof, como que é o nome da tua prof? Professora Patrícia. Patrícia. Olha aqui, professora Patrícia. Viu que tá aqui, ó, gravando aula. Olha que legal. E a prof Patrícia também, ó. Um beijo grande à diretora pedagoga que deixaram o Arthur estar aqui na nossa aula hoje, participar com a gente, né? E você sabia, Arthur, que essa história que nós vamos ler, ó, nós temos 2 livros aqui do Emicida, olha que lindos. Esse livro, e foi assim que eu e a escuridão ficamos amigos, nós vamos ler da outra vez. Numa próxima oportunidade a gente vai ler esse livro aqui. Hoje nós vamos apresentar um livro que foi escrito para a filha do Emicida, você acredita? Pensa que legal, né? Uma pessoa escreveu um livro para você. E ele escreveu essa história contando sobre algumas características e fazendo assim uma comparação entre ela... Ah, vamos escutar a história? Vamos ler essa história, Arthur? Vamos. Então vamos lá. Amoras, olha que lindo. Vamos ver. A ilustração desse livro é do Aldo Fabrini. E ele é dedicado a Estela, a primeira pessoa que vi salvar o mundo. Olha que fofo. Muito lindo. Nós vamos ver as ilustrações, Arthur, que também são bem lindas. Olha lá. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. É verdade. A cabeça das crianças é muito maravilhosa e tem muita informação, né, Arthur? O Arthur tá quietinho aqui, vocês já vão ver que ele já vai contar pra vocês as informações que tem aqui, ó, na cachola dele, ó. Pode olhar lá, é tudo puro, profundo, que nem o Abatalá, o orixá que criou o mundo. Olha que lindo, olha essa ilustração, Arthur, que fofo. Esse daqui é o Deus, né? Ele chama, né? Segundo a linguagem iorubá, é o Abatalá. Então vamos lá ver? Por que choramos ao chegar? Arthur, quando você nasceu, será que você chorou? Chorou bastante? Acho que sim. Acha que sim? Será que chorou bastante o Arthur? Será que a mãe dele vai contar? Vou perguntar pra sua mãe se você chorou bastante. E será que chora até hoje? Você chora bastante, Arthur? Não chora? Vamos pesquisar. Dizem que por nos afastar de Deus é que os muçulmanos chamam de Alá. Então eles dizem que quando a criança chora é porque elas acabaram se afastando de Deus, é que a gente fica lá com Deus até o momento do nascimento, né? Os muçulmanos que falam isso. Olha que fofinho o bebê chorando. Oh. E aí, neste planeta, Deus tem tanto nome diferente que, para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. Ai, que lindo! E os pensamentos dos pequenos, como surgem? Com olhos de jabuticaba e cabelos de nuvem. Então, os olhos são de jabuticaba, Arthur? Deixa eu ver. Ó, os meus também, ó. Viu? Nossos olhos são de jabuticaba. E os cabelos de nuvem, por que será que ele falava que os cabelos eram de nuvens? Ah? Olha lá o cabelinho dele, ó. Não parece uma nuvem? Uhum. Olha lá, crianças, não parece uma nuvem esse cabelinho? Olha que fofo. Ah, vão espalhando toda a beleza por aí. Me esforço para ensinar, mas foi com eles que aprendi.
Olha que linda essa imagem que eles fizeram, um desenho do Emicida. Você conhece o Emicida, Arthur? Não? Ah, mas vai conhecer nessa aula. Ele é um dos maiores rappers do Brasil. E não é só isso, Arthur. Sabe o que ele faz mais? Não. Ele luta pela igualdade social, pela igualdade racial, porque o Emicida é um rapper negro. Então ele faz literatura, trazendo toda a representatividade negra. Olha lá que legal. Parece seu pai se tivesse cabelo e barba, Arthur. Olha lá, ó. E aí, em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são a melhor que há. O que será que ele está mostrando aqui, Arthur? Olha lá. Jabuticaba. Jabuticaba. Olha lá, jabuticaba. Ó, olha lá que tem um monte, parece uma jabuticaba, né? Um monte de jabuticaba. Mas sabe o que são? São aquelas frutinhas pretinhas que são amoras. Sabe as amorinhas que a gente pega na árvore lá? Nossa, muito gostoso. É uma delícia, né? Eu também gosto de amoras. E aí ele diz assim: as pretinhas são a melhor que há. Amoras penduradas a brilhar. Quanto mais escuras, mais doces. Pode acreditar. Você já comeu amora verde, Arthur? Não. Só vermelho. Só as vermelhinhas, né? E elas são mais docinhas, né? Olha lá, ó. Olha que lindo. Tem amoras perto da tua casa, Arthur? Na minha não. Não, e aonde que tem? Lá na casa do vô não tem amoras? Na casa do meu pai também tem. É? Só que na rua, sim. Ai, que delícia! Eu vou lá comer amoras. Então a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão incrível! Alcançou a pequenina? Ah, forte como um lutador de ringue. Ó, esse tá parecido com o teu pai. Ó, esse tá mais que esse, né? Ah, por que será que ele é parecido com o teu pai, Arthur? Vamos ver se você consegue ver. Porque ele é negão. Porque ele é o quê? Negão. Ele é negão? Isso mesmo, por causa do tom da pele, né? São características fenotípicas que os negros têm, né? Vamos ver? Um gentil como Martin Luther King. Ela apanha amoras dos galhos e do chão. Ao vê-la, Zumbi dos Palmares dizia: nada foi em vão. Olha lá o desenho que eles fizeram de Zumbi dos Palmares. Olha que lindo, Arthur. Sabe quem foi Zumbi dos Palmares, Arthur? Zumbi dos Palmares foi um escravo que fugiu da fazenda onde ele era escravizado e ele apanhava e trabalhava para os senhores, né? Então ele fugiu da fazenda e sabe o que aconteceu? Não. Ele montou um quilombo, que era um lugar bem longe, bem longe, bem longe. E nesse quilombo, sabe o que ele fazia? Não. Ele recolhia os escravos, Tui, que fugiam da fazenda. Lá eles tinham alimento e eles se tornaram grandes guerreiros. E Zumbi dos Palmares era o líder desse quilombo. Ele que ajudava os outros escravos a chegarem até esse quilombo e protegia eles até que eles ficassem fortes e pudessem também defender o quilombo. Nada foi em vão. Fez as palavras soarem como canto ao brincar com as frutinhas com sabor de acalanto. Olha lá! Me olhou nos olhos muito bem e disse: papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Olha a filhinha dele. Olha lá, ó. Porque a gente tem essas características, né, Arthur? Que a gente tem essas características que são dos nossos pais, das nossas mães. Algumas crianças puxam mais o pai, são mais parecidos com o pai. Algumas crianças são mais parecidas com a mãe, né? Porque eu sou pretinha também. Olha lá, eu também sou pretinha, Arthur. Você é pretinho? Ah, então nós somos doces como a amora. E aí, gostaram da nossa história? Gostou da nossa história, Arthur? Você gostou de vir no programa?
Hein? O que você achou dessa TV aqui? Muito legal. É muito legal. Galerinha de casa, espero que vocês tenham gostado da nossa história, Amoras. Eu espero que vocês procurem esse livro, que leiam. Eu espero que as crianças em casa, que são assim como a prof, que são pretinhas também, tenham gostado dessa história, tenham se visto nas histórias. E que todas as crianças e todas as pessoas sejam doces. Doces como as Amoras. Quem gostou da história em casa, agora vamos dar tchau, Arthur. Quem gostou dessa história, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e para o Arthur da Escola Rubens. E até a próxima.